Olá! Ótimo. Oi, Boa Manu, tudo bom? noite. Me ouvindo bem? Vendo bem? É isso. Estou te ouvindo bem. Gente, vocês estão nos ouvindo bem, nos entendendo? Comente aí com um joinha, algo do tipo. Massa. Acho que tá falando. Ah, tudo bem. Então, Manu, primeiro agradecer, né, de verdade, assim, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Hoje, né, para as pessoas que estão chegando aqui aos pouquinhos, hoje nós vamos falar sobre saúde mental na quarentena. Na verdade, nesse momento de isolamento social, você, enquanto psicóloga, vai ajudar a gente a entender em que barco nós estamos. E antes das questões propriamente ditas, eu gostaria que você se apresentasse para o público. Ok. Sou psicóloga clínica, psicóloga de uma clínica política, né? Sobretudo, que é uma. As minhas portas são sempre abertas, né? Para quem chega. E eu acho que isso é proposta da psicologia, né? Isso é a que a psicologia se propõe. Formada em filosofia também, com especialização em filosofia, uma caminhada no campo AD, na clínica, né? Que me treinou muito para chegar onde eu tô e onde me fez caminhar na pesquisa, né? Quando eu fiz a minha pesquisa sobre a repercussão do racismo na saúde mental da população negra, né, na perspectiva de militantes. Foi muito pelas vivências que eu tive dentro do CAPS-AD, Gregório de Matos, que fica ali no centro histórico, tudo a ver com a gente, com a nossa cara, com a nossa pele, né? E estar naquele espaço para mim. E aí foi onde sai essa pesquisa aqui agora falando sobre. Vou falar para vocês um pouco de como foi construir ela, porque tem tudo a ver com isso que a gente fala, né, sobre saúde, né? Saúde da Perfeito. população negra. É, a gente já precisa pensar que a gente tem um monte de referência da branquitude e as referências da branquitude elas não fazem saúde para a gente, né? Elas já conferem uma outra coisa que não é a saúde da população negra. Então, eu acho que é isso. Antes, perfeito. Antes que você também comece a falar sobre a pesquisa, né, que tem a ver com a primeira pergunta, inclusive, eu gostaria de explicar para as pessoas, né, que estão chegando aqui, que o Conexão Malunga tem a proposta de que a gente converse, discuta sobre as tecnologias de informação, de comunicação, para a nossa autonomia, individualmente pensando, mas principalmente para a questão coletiva de emancipação. E aí, quando a gente está vivendo, quando a gente, né, vive coletivamente esse momento agora da pandemia, do coronavírus, assim, as pessoas estão passando muito mais tempo na internet, existem muitas narrativas que infelizmente têm concordado, né, com a necropolítica, que a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. E é um momento para que a gente realmente pense criticamente sobre como essas tecnologias estão nos servindo. Será que a gente está conseguindo, enfim, se emancipar dentro disso? E é isso. Eu acho que já está. Posso falar? Você ainda Pode tinha. sim, pode sim. Eu acho que quando a gente já fala na rede social, a gente já exclui uma boa parte, porque nem todo mundo tem acesso a isso aqui, que é um telefone que é caro, né? Um acesso à internet que sustenta imagem. Então, já tem uma série Sim, de distanciamentos, né, que não faz possível para muita gente. Mas a gente consegue também, à medida que a gente está nesse espaço, que a gente multiplica para quem não pode, né? E aí eu acho que é a grande diferença de um corpo que milita, né, de um corpo que promove saúde, é que a gente pode juntar esses conhecimentos e levar para onde a gente ainda precisa trabalhar. Falar sobre saúde mental, a gente precisa entender em que estado a gente vive. Né? A gente vive num estado que
estrutura a sua forma de política econômica, né, baseada na morte da população negra. E aí, no meu trabalho, quando eu comecei a pensar a saúde, eu fiquei pensando no estado de bem-estar e aquela coisa toda da Organização Mundial de Saúde. E eu fiquei pensando, quem é que tem isso aí, né? E a gente Mas vê não que a consigo ver só população, um pouquinho. né? É que eu sei que tá muito quente hoje aqui em Salvador. Mas as pessoas estão falando que o ventilador tá atrapalhando um pouquinho. Aí, não sei se tem como você ter isso. Tá demais hoje. É porque também com o microfone fica muito ruim. Se eu botasse o fone, assim, Sim, fica sim. mais ruim, assim, de me escutar, eu decidi deixar ele pra lá, assim. E aí realmente o vento, mas dá pra aguentar. Você veria derretendo aí. Dá. Como É, você estava falando, né, sobre essa perspectiva da Organização Mundial de Saúde, sobre a gente bem-estar. pensar que bem-estar de saúde, né? Que parâmetro é esse que a gente não vê acontecendo com a saúde da população negra? Pensar saúde mental é pensar que se a gente não tem os aspectos que envolvem a nossa vida, né? O que é que compõe a nossa vida? Espiritualidade, é, a sexualidade, se a gente não tem nas relações, né, a possibilidade de, enfim, de aproveitar isso de uma forma positiva, acesso à saúde, enfim, esses serviços, né, dentro do meu trabalho, a gente viu que a gente não tem saneamento básico, né? Isso é para 73% da população, né? Que não pode ter esgoto, né? Água encanada de uma forma digna, né? 30% da Sim, população não tem, isso é muito pouco, né? As pessoas negras morrem de tuberculose, né? E aí a gente vem falar de uma doença respiratória, que é coronavírus, né? Tá, mas a gente ainda vê tanta gente jovem morrendo, né? A gente vê o tanto de violência que a gente precisa ainda, né? Acho que falar também de uma forma muito mais pontual e específica sobre a violência doméstica, né? Do que as mulheres pretas passam e de como essas mulheres pretas têm morrido, que são situações evitáveis, né? Se a gente cuida disso da forma que deve. A gente sabe também que o acesso à saúde, né? A maior parte da população negra que já acessou o SUS já relatou em pesquisa do IPEA, né, que sofreu racismo, preconceitos e discriminações no serviço de saúde. Então, assim, como é que a gente acessa esses espaços com qualidade? Tem. Na religiosidade, na religião de matriz africana, a gente vê a quantidade de terreiros sendo atacados. Então, não dá para expressar, né, na nossa a espiritualidade de uma forma tranquila, né? E aí a gente também percebe que nas relações a gente também ainda tem dificuldade, né? E muito do racismo aparece com gracinha, como brincadeira, nas entrelinhas das piadinhas. E aí também não dá para a gente viver nas relações interpessoais com aquela tranquilidade. Então, de que saúde mental é que a gente tá vai falando. falar, né? E aí eu trouxe na fala de militantes que eram pessoas com nível superior, vida econômica estabilizada, elas falaram a mesma coisa que essas pesquisas, né, que estão aí disponíveis, mapa da violência, o IPEA, enfim. Tudo isso que a gente tem de literatura independe se essa pessoa tem conhecimento do racismo ou não, elas vivenciam tudo isso na pele, né? Então, esse é um pouco do que a minha pesquisa lá no grupo de pesquisa, né, de lá da Baiana, a gente pôde ver que racismo ele confere com isso uma morte real ou simbólica, né? Porque alguma coisa morre da gente, assim, quando essa configuração toda se faz e a gente precisa cotidianamente lidar com isso, né? Com as limitações todas que isso causa. E, e esse estado que a gente vive é um estado que a gente está o tempo inteiro
falando sobre política pública, porque é com isso que a psicologia trabalha também, né? Porque não dá para a gente atender todo Sim. mundo no 1 a 1 se não tem uma estrutura que comporte, né? E que cuide da saúde das pessoas. A gente precisa ir lá e falar sobre todas essas coisas, né? E de que isso vire uma ação social. Por exemplo, em tempos de coronavírus, a prefeitura descobriu que existe um movimento de população de rua e o prefeitinho foi lá, né, para poder dizer, ó, as pessoas precisam comer. E aí a gente vê também, em um dado momento, o CAPS com verba cortada, né? Porque não Para tinha. quem, só para te interromper, só para quem pode ser de outras cidades, né? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente está aqui falando de Salvador, certo, gente? Então, ultimamente, o prefeito de cá, ele fez essa ação de distribuir lanches, coisas do tipo, assim, justamente para o movimento de população de rua. E é isso. E a gente vai. E esse é um momento também que a gente vê o quanto essas pessoas que já morriam, né, têm a possibilidade de morrer com muito mais rapidez, porque esse acesso à saúde, né, envolve, além de envolver todos esses pontos, né, de estigmas, estereótipos e dos preconceitos todos, né, quando se vai acessar um serviço de saúde, tem todos esses desdobramentos agora, né, da superlotação que vai acontecer e todos esses agravos aí, né? E a gente está Isso tudo. diante de um cenário que de um vírus que afeta o nosso real, né? Apesar da gente não ver ele, mas é de um vírus que ameaça a nossa existência, né? E isso não é pouca coisa para a gente lidar. E aí, para uma parte da população negra, a gente sente assim: já encaro tanto a morte, o que que é isso? Vou sair, né? E para uma outra parte, a gente para e reflete sobre essas outras coisas que a gente vem lutando e discutindo há tanto tempo, cada um em sua área, né? Porque eu acho que a gente também faz muito isso, assim. Cada um na sua profissão vai brigando para garantir vida, né? Para os nossos. Sim, eu acho muito interessante e necessário tudo que você traz, né, nessa dimensão do racismo, porque realmente impacta em como a gente tem acesso aos serviços de saúde, como a gente pensa e lida com o cuidado, né? Quem Uhum, são as pessoas que estão cuidando das outras, quando a gente pensa no dia a dia. E uhum, aí a gente tem o primeiro caso, né, de uma empregada doméstica que faleceu por conta de coronavírus lá, no Rio de Janeiro, e como isso vai se replicar no país inteiro. uhum, E sobre a questão de acesso à internet que você traz, só para as pessoas saberem, eu estava fazendo uma pesquisa, e segundo o TIC Domicílios, né, que é a pesquisa vinculada ao Comitê Gestor da Internet, que é o órgão que regulamenta a internet aqui no nosso país, uhum. é, a pesquisa que foi publicada ano passado, 85% dos usuários de internet das classes D e E acessam exclusivamente a internet através de telefone, né? 2% só através do computador e 13% é que dividem esse acesso entre os dois aparelhos. Além disso, aqui no país a gente tem um uso principalmente da internet com celular, na internet móvel, e a gente usa com pacotes de dados que acabam assim. É, Você não consegue nem abrir o Instagram direito. Então, é. as pessoas estão ficando muito limitadas em relação a tudo que está acontecendo aqui, por exemplo, a gente fazendo essa live. Elas não conseguem ter esse acesso, mas ainda assim a vida delas está sendo impactada por essas narrativas, né? Essas narrativas daqui, da internet. Tanto é que o chefe do executivo, né, Bolsonaro, ele só fala através do Twitter, só faz lives no Facebook. E as pessoas estão tendo suas vidas impactadas por isso, e, querendo ou não, também compartilham e influenciam essas narrativas que são criadas. Uhum. E você começou, né, falando sobre como o racismo afeta a vida das pessoas negras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, mas também falando como o racismo afeta, se for possível, a saúde mental e a compreensão também das pessoas brancas e como isso vai criar diferenças na hora que a gente está falando sobre, né, esse cuidado, essa atenção. Falar sobre branquitude eu acho que é super delicado,
né? Eu gosto Sim, muito de uma reflexão que a Silva Bento faz, que é sobre o pacto narcísico, né? De que no momento em que as pessoas brancas elas atribuem a branquitude, né? Não pessoas brancas assim, diretamente, mas no momento que a branquitude atribui à pessoa negra as características ruins, não é possível para ela se colocar num lugar em que ela se veja a pessoa que é causadora, né, de tanta violência que é essa estrutura, né, racista, assim, que a gente vive. E a gente sabe qual é o benefício, né, do período de escravidão, que ele é econômico, o quanto você tem uma mão de obra escrava, né, oferece rentabilidades. A gente está dentro de um sistema capitalista que lucra com isso, né, até hoje. Então, assim, se é possível uma pessoa entrar na universidade, né, com um carro do ano, a gente sabe que alguém acumulou esse dinheiro para que ela possa estudar com outras facilidades, né? E não se acumula dinheiro sem exploração de outros corpos, né? Não é possível. Então, assim, quando você fala isso para a branquitude, ela vai dizer, como assim? Eu sou ruim? Não é possível. Né? Então, toda vez que a gente vai precisar discutir com a branquitude, a gente precisa, às vezes, do corpo de uma outra pessoa branca, como a Lia Weiner faz, né? E facilita bastante, porque ela escreve sobre isso e ela é uma mulher branca, e ela se assume do lugar onde ela está, dizendo assim, olha, vamos lá, né? Vamos conversar aqui do beabá. E aí é a gente tocar também nisso que bate nessas resistências todas, né? Mas que é preciso a gente entender que não é uma coisa do. é, E vem para uma coisa também que é da negação, né? Eu não sou racista, né? E aí é um assunto que a gente nunca fala. Essa é a sutileza do racismo no Brasil, assim, que a gente não sim. fala, a gente achou um jeito de se relacionar e parece que tá tudo bem, mas a gente vai vendo que não tá tudo bem. A gente sabe que não tá tudo bem no momento que as pessoas vão entrar em certos espaços e se sentem constrangidas ou não vão acessar porque não se sentem confortáveis, né? Ou não vão se cuidar porque estão. Essa semana eu atendo uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade e aí eu fui falar sobre os hábitos de higiene e tal. Ela, para que isso tudo? Agora? Tipo, é agora que essas coisas todas entram em questão, assim, e de fato, né? Quando a gente vai Sim. que dentro de toda essa configuração, quando você precisa parar tudo para rever a forma com que a gente tem tratado, né, todas essas pessoas, um zelo que surge agora, sabe, nesse Então, momento. nesse momento. É delicado, É aí a gente percebe o complicado. quanto a gente precisa fazer esse caminho de volta. Mas, e falando mais sobre a parte da saúde mental, assim, eu gosto sempre de salientar que saúde mental é tudo, né? Porque não dá para a gente lidar com tudo isso sem uma tensão no ombro, sem a gente sentir o estômago doer, né? Como todo mundo se queixa da gastrite por aí, as crises de ansiedade que vêm e vão, que fica que não consegue falar sobre todas essas coisas, ou enfim. E a gente vem lidando com todos esses sintomas ao longo da vida e chega nesse momento que a gente precisa lidar com a gente mesmo dentro de uma caixa, casa. Eu acho que tudo isso se potencializa, mas são coisas que já estão, né? Porque a gente também se criam tantos estereótipos sobre o nosso corpo que a gente também não vai dando a chance de sentir. Por exemplo, dizem pra gente, né, mulher preta, você aguenta, você é forte, você é corajosa, e aí você é forte e corajosa, vai dar atenção a uma crise de pânico, com o coração palpitando, você vai beber uma água, vai respirar e vai dizer assim, não, daqui a pouco melhora, amanhã eu tô melhor. E você vai indo nesse amanhã que não chega. E aí a gente vai Sim. lidando com essas coisas, né? A insônia. Ah, a gente produz melhor de noite, conversa fiada. A gente não dorme bem, sabe? E a gente não dorme bem porque a gente sabe que ninguém vai pagar nosso boleto. E a gente É, meu remédio. a gente
ganha um dia atrás do outro. E isso é uma condição neoliberal que é escrota, né? A gente não pode ter um governo de direita. Não dá, não Sim, dá. sim, sim. E é isso, né? Isso tudo aparece no corpo da gente. Pressão alta? Como é que a gente não tem pressão alta? Né? Como é que a gente o açúcar não vai lá para as alturas? E aí são essas mesmas comorbidades que deixam a gente vulnerável também para o coronavírus, né? As mesmas que Sim. levam a gente para a rua também, porque a gente precisa trazer o pão de noite, senão ninguém come, né? E por aí vai. Quem é que pode trabalhar em casa? Né? Quem não pode? Quem tem que entregar as coisas, né? É um homem preto, né? Que não vai ter a chance de estudar ou não vai ter autoconfiança para estudar, enfim. Que a gente sabe que essa é uma outra questão. Tem uma animalização do corpo do homem preto, né? E que a gente precisa estar o tempo inteiro voltando para esse assunto também, para dizer, olá, vamos lá, vamos com cuidado, né? Tenha todos os desdobramentos de violência, mas olha o quanto de violência que esse homem passa, olha o quanto de violência que esse homem também está passando. Então a gente tem muita coisa nossa já para cuidar dentro disso tudo, né? E nesses tempos isso tudo fica muito mais evidente. Assim. E é relevante você trazer isso, sobretudo quando a gente pensa, como a gente vai começar a conversar, né, sobre as narrativas que estão nos jornais. A gente está acostumado de ver os nossos, né, a gente está acostumado de ver determinados grupos sendo desumanizados. Então, nesse momento, Uhum. não parece ser um absurdo quando o presidente fala que, infelizmente, alguns vão morrer mesmo, mas o nosso país não pode parar. E a gente vê outras potências econômicas mundiais, inclusive Estados Unidos, né, que o Trump estava lá tentando, não, pode ir para a rua trabalhar, tendo que recuar, porque a vida vale muito mais, né, do que qualquer economia. E já que a gente está aqui no Instagram, Manu, tem uma questão que ano passado essa rede social, né, colocou algumas ações pensando na saúde mental dos seus usuários. Uma delas foi tirar as curtidas, né? Que a gente não consegue mais ver quando está no celular, as curtidas das outras pessoas. Só que quando a gente entra no computador, os números continuam lá. A É. desculpa, né? A razão que eles disseram é que isso promoveria um ambiente menos tóxico, um ambiente menos competitivo, mas eu duvido a crer nessa teoria, né? E também, só que de um outro lado, eles têm uma ação. Quando a gente procura palavras como ansiedade, depressão, suicídio, a própria rede nos mostra um aviso antes de a gente ter acesso ao conteúdo. Eles perguntam: você tem certeza que quer acessar esse tipo de conteúdo? Porque eles podem servir enquanto gatilho para você. E aí dá algumas sugestões. Olha, se você precisar de ajuda, contate um amigo seu, ou então entre em contato com a nossa rede de apoio através desse link. Eu acho que são, né, tipo, são dois lados de uma mesma questão, já que a gente está falando aqui do Instagram. Só que quando a gente começa a pensar nos marcadores das pessoas, existem algumas pessoas que estão mais vulneráveis aqui na rede. Né? As pessoas que já têm algum quadro clínico em relação à saúde mental. E nós temos também as pessoas que já são alvo de discurso de ódio, né? Pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas indígenas. E aí também a gente tem a questão de depender da faixa etária, como é que cada um vai lidar. Então, gostaria de perguntar para você, assim, como é que a gente pode politizar esse debate, né, sobre saúde mental na rede social, por exemplo. Quais são os caminhos que a gente pode tomar, assim, em relação à quantidade de conteúdo que a gente está acessando nesse momento de pandemia, né? Várias coisas, viu? Várias coisas, tudo. Deixa eu tentar ir por partes, assim. Acho que tem um ponto que é importante. A gente precisa saber o que é rede que protege a gente. Eu fiz algumas triagens, assim. Eu descobri uma página que eles fazem um monitoramento
E se você sofre algum tipo, principalmente para adolescente, criança, assim, mas eles não deixam de acolher e de dar algum encaminhamento se um adulto precisa, né? É, se por acaso a gente sofre esse racismo, né, que é chamado de bullying às vezes, né, na rede social, eu acho que vale a gente se proteger, né, com relação a isso e saber desses lugares onde a gente pode se defender. Acho muito difícil a gente conseguir controlar, né? Uma coisa como a rede social, mas eu acho que à medida que a Sim. gente faz conversas, né, sobre o que é gatilho mesmo, né? Tem uma coisa que as pessoas sentem às vezes, passam uma série de emoções, mas elas não sabem nomear. Às vezes no consultório a gente precisa Hum, parar muito para conversar sobre isso que você sentiu é medo, isso é ansiedade, isso é tristeza, tem uma coisa da nomeação das emoções que a gente precisa fazer, porque às vezes a gente não sabe, não é botar isso num lugar. Eu acho que na rede social a gente também precisa cuidar um pouco mais disso, assim. Em tempos de sim. influenciadores digitais e pessoas que vão produzindo conteúdos, eu fico muito preocupada com os conteúdos que não têm uma fonte, que não tem de quem é que está escrevendo isso aí, ou de onde é que vem isso. Tem muita gente que lida com as coisas de ansiedade com certos conselhos. Só que assim, ansiedade é a ponta de um iceberg, que é cá embaixo desse iceberg a gente não sabe o que, que tem, né? Então, assim, pode ser ansiedade para mim de um jeito, tendo uma origem, tendo um caminho, para uma outra pessoa tem uma outra coisa. Inclusive, quando eu abri uma caixinha uma vez no meu Instagram, as pessoas queriam saber assim, o que é que eu faço para quando a crise de ansiedade chegar, o que é que eu faço para me sentir melhor? Tipo, não tem uma receita de bolo, né? Porque tem todo um caminho para a gente chegar num sintoma. A gente não faz um sintoma assim, uma série de situações que a gente na rede social a gente precisa conversar mais sobre essas coisas para a gente ter a chance de fazer com que as pessoas se sintam, né, que não dá, não é com conselho, não é só com dicas, né, que vai ser possível a gente resolver essas coisas. Acho que as denúncias são importantes. E me diga se eu esqueci de alguma coisa. Eu acredito que não, não. Eu acho que seria talvez interessante você comentar, antes de a gente ir para algumas perguntas que chegaram aqui, das pessoas que estão assistindo, comentar o que é que você acha dessa ação, né, do Instagram, por exemplo, de ter esse filtro em relação às palavras, mas que eu tenho, assim, um pé atrás em relação a da eficácia disso, né? Porque quando você procura ansiedade, a hashtag ansiedade, vem Hum, esse aviso perguntando se você quer continuar. Mas, às vezes, uma outra hashtag que não tem nada a ver com o assunto necessariamente sobre saúde mental, hum. pode ter uma grande quantidade de conteúdo que seja violenta, né? E que isso impacte na saúde mental das pessoas que estão acessando. Eu acho que você faz uma leitura boa, né? Eu acho que vale a gente sempre potencializar essas coisas que a gente vai vendo, dar uma cutucada nessa galera. Assim, não sei se teria um caminho assim, mas eu acho que, assim, eu tenho isso construído, né, dentro da minha vida também de militante, né, ao longo da minha vida toda, praticamente, que é das coisas que a gente não gosta, vamos cutucar, né, das coisas que a gente vê que não é eficaz. Eu acho que tudo é válido, né, quando a gente tenta promover cuidado. Porque por mais que a gente tente prevenir algumas coisas, né, a gente não tem braço para dar conta de tudo. E Sim. qualquer outra coisa que seja protetiva, né, e que ela precisa melhorar, a gente vai melhorando em cima, né, do que tem, assim. Eu acho que vale, mas vale sempre a gente incluir, mas, tipo, eu acho que essas palavrinhas que a gente também já sabe, né, do racismo, por exemplo, assim, de como ele vai se configurando, eu acho que deveria entrar no filtro também, sabe? Por que Por não? que não? E essas coisas já serem bloqueadas de alguma forma.
Vamos criar causos por aí. Eu acho que é importante. Ah, perfeito. Vamos para a pergunta que chegou. Desculpa, gente, não vi quem foi que mandou, mas teve uma pessoa que perguntou como a gente pode se preparar, e como preparar a saúde mental para a quarentena e para o que virá depois. Seria possível você responder isso? Eu acho. É, tipo, Acho que a gente pode se preparar para a quarentena e a gente deixar vir as emoções que vão vir, mas a gente também pensar em quem vai acolher a gente nesses momentos também. Ah, Manu, dá para não sentir medo? Não dá. sim, A gente não sabe o que que vai acontecer depois, não é? E a sensação e a emoção medo, ela tem uma função na vida da gente, a ansiedade também. Elas são protetivas, faz com que a gente ligue os alertas, né? E diga assim, vou ficar daqui vigiando para ver no que é que dá, porque o mais importante é estar vivo. Então eu quero viver, então vamos. Eu acho que vale a gente pensar como é que a gente vai se cuidar, quem vai cuidar da gente nesses momentos, né? Como é que a gente vai lidar com os momentos que a gente estiver um pouco mais triste, com quem que a gente tem para conversar nesses momentos. Às vezes a gente não tem ninguém próximo, mas a gente tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem um site, que tem um chat, né, que tem lá um número de telefone que a gente pode ligar, é de graça, né? é 188, né? Hã? É 188, certo? É. E é um lugar com pessoas que estudam, né? Há muito tempo, né? Tem um preparo muito bacana das pessoas que estão ali naquele espaço, assim. Teve outras pessoas da área de psicologia também que se dispuseram a fazer uma escuta gratuita, né? Disponibilizaram o telefone. E assim, tem o atendimento online agora, né? Que a gente está dando mais ênfase ainda, é algo que vem sendo uma crescente na psicologia e agora deu um super boom, assim, porque é um jeito, né, da gente continuar cuidando. E eu Sim, acho que é lançar a mão dessas coisas, porque a gente precisa um do outro. Eu acho que a quarentena, ela também diz isso, né? Você está se isolando agora, mas a gente é um ser social, né? Estamos juntos aqui, juntas, né? Na live, a gente vai estar criando formas de estar junto, né? E aí eu acho que vale a gente ir pensando em estratégias, como é que a gente vai lidar com as coisas que a gente vai sentir, vai precisar passar. tem outra pergunta também. Oi, gente, né, que está chegando aí, vários ois, tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Nós vamos agora para a segunda pergunta que chegou. Manu, você enxerga que esse momento de quarentena é um momento que agrava a situação psicológica ou como uma oportunidade de mudanças e de ressignificação? Depende, depende muito do nosso repertório, né? A gente dá o que a gente tem, assim, se vai ser um período de construção, quando é possível a gente fazer esse tipo de elaboração. Às vezes a gente não consegue só, às vezes a gente precisa construir esse caminho para a gente dar conta, né? Mas também, eu acho que toda crise, ao longo da história, né? Eu não falo nem da psicologia, assim, ao longo da história, as crises foram importantes para as mudanças de pensamento. Ainda que a gente mude repetindo, né? Nesse formato de espiral que a gente vai mudando, fazendo coisas repetitivas, né? Quase de volta à ditadura, né? Mas só que não, aí agora a gente vem bater panela na janela, né? Mas a gente vai tomando uma certa consciência, mas é uma mudança de repetição, acho que tem a ver com isso. Assim. A gente precisa construir ou cuidar, mas eu acho que esses momentos de crise, eles podem ser produtivos. Sim. Mas é muito difícil, porque eu acho que a coisa mais dolorosa que tem da gente lidar é com a perspectiva que o pessoal da epidemiologia, eles dão, né? Eu acho que quando a gente olha para a cara daquele número, não é fácil. Não é nada, não é uma coisa simples assim. Por mais que a gente esteja em casa de quarentena, é forte. Complicadíssimo.
E aí eu queria comentar contigo, né, conversar um pouquinho sobre a cobertura midiática, como é que ela tem sido feita. Uhum. Já tem algumas discussões, né, sobre como a maioria das notícias elas têm se aportado numa metáfora de guerra, que a gente está vivendo numa guerra. Inclusive até posicionamentos do governo, né? Não só dos pronunciamentos de Bolsonaro no sentido de tem pessoas que vão morrer mesmo e é isso aí, mas também do próprio Ministério da Saúde, né? Não querendo dizer que isso é necessariamente bom ou ruim nesse caso, né? Das recomendações de saúde, mas querendo ou não é uma metáfora que nos leva a essa tensão Uhum. para que a gente possa lidar com essa situação. É, Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim da sua percepção. Como é que essas narrativas de guerra, como é que essas narrativas que também têm naturalizado essa morte de algumas pessoas como inevitáveis, afetam a nossa saúde mental e também na concepção que a gente tem de cuidado, assim, no coletivo, né? Uhum. A gente tem uma forma de se relacionar que é punitivista, né? Então a gente age na punição, assim. E é o presidente que faz arminha e é uma naturalização de um morrer, que é onde ele consegue estruturar essa necropolítica, né? A gente acha que a solução para as coisas é matar, morrer. Eu vi o Roda Viva com o Átila, ele fala na China foi possível que o controle fosse feito com mais rigidez, porque era um governo rígido. Aí eu dou quase um pulo, assim, tipo, será que precisava mesmo desse governo duro para fazer com que as pessoas tivessem essa consciência, assim, de que precisavam estar em casa? Uma Né? ditadura, né? Será que foi isso mesmo? Acho que não. Eu acho que você está no olho do furacão quando ele acontece já é suficiente para que a gente pare e repense assim. Acho que a linguagem que a gente se comunica é muito ruim, mas ela é histórica, né? Então assim, se você fala o Leno Sacramento na peça Encruzilhada, ele tem uma cena que ele está parado e tem uma voz, né, que vem do fundo e fala sobre o tiro na cabeça, né, que é como, olha lá, aquele negro assim, 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 deveria levar um tiro na cabeça. Isso é uma fala que a gente ouve na rua, recorrente, né? E aí eu acho que isso está posto nessas entrelinhas, sabe? Como a gente se sente ameaçado, assim, tipo, acho que tá aí. E é algo que a gente precisa desconstruir urgente, né? Porque eu acho que todas as áreas da ciência falam sobre vida. A gente está o tempo inteiro falando sobre produção de vida, né? Psicologia preza por isso, Sim. né? Tipo, tem todo se faz pesquisa, né, dentro da universidade para promover saúde, né, e por aí vai. Eu acho que a ciência precisa mais do que nunca ser ouvida, né? Eu acho que todo o conhecimento científico, as ciências humanas que foram retiradas do currículo, né, e se pensa em toda essa reformulação da educação. Sim, a gente precisa de filosofia, né? A gente precisa da psicologia, a gente precisa de todas as áreas produzindo, porque a gente ganha vida quando a gente pode desconstruir esse pensamento equivocado. Em geral, né? Nossa, isso que você traz, assim, é surpreendente. Eu fiquei pensando aqui em várias coisas. Gostaria que você falasse um pouco sobre justamente essa noção de punitivismo que a gente tem e como os saberes, por exemplo, afro-brasileiros, né, se falou um pouquinho de espiritualidade, da religiosidade, propõem uma outra noção de cuidado. Uma noção de cuidado totalmente integrada de você com os outros, a comunidade, com o mundo como um todo, e que
acredito que coloca um desafio, né, nesse momento para a gente de pensar não apenas a questão da saúde mental, mas as tecnologias, como é o nosso caso aqui também, por outra perspectiva, né, por perspectiva de liberdade mesmo. Hum. Desafio, né? Tá. Bom, Perguntas cabulosas, enfim. então, o que é que acontece? Assim, quando a gente vai pensar na forma com que, sei lá, por exemplo, a religião de matriz africana pensa a religiosidade, a espiritualidade, não é um Deus perfeito, né? Não é uma Nossa Senhora Virgem, né? Que vem com ideias machistas concebidas nesse caminho, né? Então, assim, não é um Deus único, né? Não é um Deus que não falha, né? E aí, dentro da religiosidade do candomblé, por exemplo, de matriz africana, a gente sabe que orixá erra, acerta, né? Sofre, enfim, passa por todas as coisas que a gente passa, mas também respeita muito a integralidade, né, das coisas. É uma religião que se constitui com o ideal de família. Você ganha um outro pai, uma mãe, você tem irmãos, então você vai se organizar em uma outra esfera de cuidado, que é diferente de um mentor, em que você vai pedir conselho e vai ter ajuda também, enfim. Né? Então, eu acho que são posturas que são distintas. Acho que dentro da configuração que a gente fala hoje, quando você tem uma religiosidade que lhe causa culpa, que lhe causa medo, que faz com que você não se cuide com um profissional de psicologia, porque eles já avisam assim, se a psicóloga não for cristã, ela vai fazer você sair da igreja. Mas veja, né? Isso não é premissa de um trabalho psicológico a gente dizer para as pessoas o que ela vai e o que ela não vai fazer. Mas ela vai se dar conta do tanto de anulação, de violência que ela pode estar atravessando no meio desses processos, enfim. Existem pastores incríveis como o Henrique, por exemplo, né, que Henrique Vieira, fazem uma leitura sensata das coisas, consegue falar de Deus de uma forma linda, mesmo sendo um Deus único, né? Enfim, existem formas e formas dessas coisas todas aparecerem, mas uma coisa só é possível para o Henrique falar também quando ele se entende como homem negro, né? Então, assim, tem essa leitura política, né, construída também para ser possível, né, toda essa diversidade, assim. Aí eu acho que o punitivismo, né, a gente achar que uma palmada funciona mais do que sentar com a criança e conversar, tem a ver com muitas coisas, sabe? Com muitas violências que a gente atravessa, com essa construção social dura que a gente vive, tem a ver com um monte de coisa que é construída, né, ao longo da nossa existência. Então, assim, falar de amor para a população negra vai ser uma coisa que a gente ainda vai ter muito que trabalhar, porque a gente teve um momento de ruptura das relações afetivas e Bell Hooks fala isso sobre essa construção do amor, né? No texto Vivendo de Amor, que é de como é que a gente não podia demonstrar afeto. E a gente, hoje em dia, a gente faz isso e a gente nem sabe de onde vem, mas tá aí, né? A gente sabe por que a gente não podia, a gente só sente que esse amor não chega, né? Mas tem todo esse processo de construção. E nós somos a maioria da população, então assim, tem muita coisa para a gente cuidar ainda, para a gente se constituir. E aí eu acho que o pós-coronavírus a gente vai descobrir uma outra forma de estar no mundo. Né? Mas aí a gente só vai descobrir lá na frente, lá só depois, né? Como é, as teorias da psicanálise, né, gostam de falar. Assim. Tem coisas que a gente só vai se dar conta lá, quando ela acontecer. Mas que vai ter mudanças, não tenho dúvidas. Assim.
porque a gente se transforma, né? Estando nesse... Por exemplo, quando eu comecei a atender, as pessoas me perguntavam, vai atender online? Eu falei, eu não. Quero abraçar as pessoas que chegarem lá no meu consultório que nada. Eu já fiz meu cadastro, não é possível, eu vou atender online a partir de agora. É isso, né? A gente se transforma. E aí a gente vai vendo o quanto é eficaz algumas coisas, né? O quanto o contato. Sim. Internet também, né? Pode ser acolhedor, pode ser eficaz, a gente se transforma. A gente vai mudando. Ah, sim, com certeza a gente precisa disputar mesmo, né? Enfim, que essa ferramenta, que essa tecnologia sirva para acolhimento também. Ó, o Instagram tem um limite da live, a gente pode continuar conversando, mas pelo horário que a gente começou, nós temos mais 10 minutos. Vamos ver. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, aproveitem esse momento com a Manu. E eu acho que tudo que você estava comentando agora, né, sobre essa perspectiva de como os conhecimentos afro-brasileiros nos propõem uma outra abordagem de cuidado, é importante ressaltar que a gente não está falando mal, né, atacando nenhuma outra religiosidade, gente. A gente respeita a laicidade e, por conta disso, é importante falar também de pontos de vista que têm sido ignorados, né, historicamente, porque isso vai servir para todo mundo a partir do momento que a gente reconhece. Verdade. Então, Lulu, será que você pode, enfim, recomendar, talvez, alguns... vamos, antes disso, ter uma pergunta aqui. Como lidar com as relações com a família na quarentena? Como, como Como lidar, com as relações familiares na quarentena? Ok. Que não é um momento da gente inflar aqueles pontos que já são questão pra gente, assim, bem, sendo bem direta, né? A gente sempre vai ter uma questão em família, sempre vão ter divergências, porque a nossa célula primordial é quem convive, é quem tá ali com a gente o dia inteiro, é quem vê nossos defeitos, que vê nossa qualidade. Então, eu acho que nessas relações que a gente vai ter bem mais próximas, a gente não mexe nas coisas que são gatilho, né? Para as discussões ou para brigas. Se a gente pode se poupar e tá bem, a gente vai tentando contornar as coisas. E vai ser importante atravessar esse momento, né? Com uma certa qualidade. E é importante a gente não apertar muito, assim. Porque eu ouvi muito disso também, por aqui, de situações familiares se agravarem, porque a gente já está mais tempo em casa, está vendo mais coisas, e as discussões vão surgindo. E aí nem sempre a gente dá conta, né, de começar uma discussão. Às vezes a gente precisa romper, né, relações, e não vai ser nesse momento que essas coisas vão acontecer. Sim. Enfim, e cada um deve ter lá suas particularidades também, né? Que são coisas que em terapia se cuida, né? E se cuida com uma qualidade que é o entendimento, né? Dos nossos caminhos, enfim. Mas por aqui, como eu não sei qual é o caminho de cada um, eu acho que é melhor a gente se poupar dos aborrecimentos, porque estar em casa já é bem diferente, né? Já mexe muito com a gente. Nossa, sim. E eu fico pensando assim nas pessoas que, né, estão em situação de rua, como é que também essa questão do afeto e da relação com as outras pessoas do dia a dia, né? Sido absurdo. Tem sido absurdo, porque assim, só tem serviço de saúde trabalhando, não tem as pessoas dos afetos, né? Não tem as outras pessoas da troca, né? E não tem gente circulando na rua. Então tem havido uma outra dinâmica que é de estarem mais aglomerados, né? Para se apoiar muitas limitações assim de acesso mais do que nunca, porque antes o serviço de saúde, né, quando não pode cobrir, tinha outras pessoas que estavam trabalhando que podiam ver assim, olha, tá passando mal, vamos chamar um serviço de saúde. Não tem outras pessoas na rua, né? Então, nas ruas de Salvador hoje tem serviço de saúde
como pode, e a população de rua, isso é muito difícil. Muito sério. Porque os caminhos até estar em situação de rua não são fáceis, né? Porque não é uma escolha. São vários desdobramentos dessa relação familiar que às vezes não é possível estar nessas casas, né? E, enfim, e o espaço rua às vezes acaba sendo uma alternativa. Embora a gente que tem casa não consiga entender, mas às vezes a rua é muito mais protetiva do que a Sim, casa. Assim como a gente viu a quantidade de números de violência doméstica não diminuir nesse período da quarentena, né? E eles vão se mantendo aí. Que a gente vê também que o estar em casa pode levar uma potência, né? Dessas coisas que a gente já vem vendo esse número indo subindo. Muitas coisas. é, eu vou pausar aqui rapidinho, gente. A gente vai ter mais uma pergunta sobre recomendações mesmo de cuidado. Mas vou pausar por conta enfim, da estrutura do Instagram que não permite que a gente passe de 1 hora aqui direto conversando, tá? Tá bom. Então, voltem, fiquem aqui que a gente vai reiniciar essa conversa. Só um instante. Oi, gente! Estamos aqui de volta para dar continuidade. Olá, tudo bom? Estamos voltando para nossa live. Se vocês podem mandar aqui, a gente não vai se estender tanto, né? Porque já tem, enfim, um bom tempo da gente conversando aqui, mas esse é o momento de vocês mandarem as perguntas. Manu, tem uma pergunta, né? Sim. Anterior, seria quais recomendações possíveis de cuidado que a gente pode ter na nossa convivência, que talvez, assim, né, tipo, que não compactue com essa ideia de necropolítica, como a gente já havia começado a falar logo no início da live, e que sejam possíveis mesmo, né, desse cuidado com a nossa saúde mental. Nesse período de quarentena? Eu acho que a gente manter a rotina da gente o mais perto possível do que a gente já faria. Eu acho que isso potencializa outras coisas, sabe? Eu vi um relato de uma moça na Itália falando sobre como ela achou que era férias no início, e depois veio batendo a tristeza, e depois foram acontecendo outras coisas, e me fez pensar muito sobre a forma com que a gente vai estar, né? Quando a gente fica muito tempo em casa, sim, e a gente não consegue se sentir produzindo, né? A gente não consegue sentir que a gente tá na vida, não é? Faz com que a gente Sim, decida muito mais fácil do que se a gente estivesse dentro de um ritmo, de uma atividade. Então, tá acostumado a acordar de manhã e ir para aula, não vai na aula, vai estudar, sabe? Ah, mas eu não consigo ler meia hora, eu não vou conseguir estudar o tempo que eu estudava lá na aula, que era de meia hora. Estuda 5 minutos, 3 minutos. Né? Ler um textinho micro assim, mas que você sinta que você fez, o que você planejou também. Porque é bom, às vezes a gente fica se culpando porque acordou tarde. Mas aí também não faz nada de manhã e não faz nada de tarde. Faz o dia de tarde. O dia de manhã já passou. De tarde era para fazer o quê? Era para ver um vídeo, ver uma série? Vai ver uma, volta depois, vai fazer outras coisas. À medida que a gente consegue estar, quando é possível também, né? Caminhar perto do nosso trabalho. Não vou trabalhar, mas posso ler alguma coisa sobre o meu trabalho, fazer atividade física para quem já fazia atividade física, não parar. É importante que a gente não faça uma mudança muito grande assim da rotina, porque já já a gente vai voltar, né? E parece que não tem horizonte, mas tem horizonte, isso vai acabar. E já já a gente vai estar na nossa rotina de novo, precisando se reinventar. E eu acho que isso a gente sabe fazer bastante melhor do que ninguém. Eu acho que a inventividade da população negra é um sucesso. sou E aí já já a gente vai
precisar estar se reinventando, produzindo, e é bom que a gente esteja, assim. Agora também tem uma coisa de muita cobrança também, que eu vi na rede social de outras pessoas, assim, cobrando a produtividade, né? Pelo amor de Deus. Dá pra gente se cobrar muito, não. Não é disso, sabe? É da gente estar conectado com as coisas que fazem sentido, com as coisas que fazem sentido para nossa vida. Assim, não é de cobrança. Não consigo estudar, não estuda. Não estuda, sabe? Tipo, sem culpa, porque não dá. É uma carga muito grande a gente atravessar tudo isso. Assim. Se a gente conseguir fazer disso tudo o mais leve, né? Tá ótimo. É ótimo. Já é Ah, bom. e você tem assim algum, para além do Centro de Valorização da Vida, né, que a gente pode ligar pelo 188 e também acessar pelo site deles, você tem alguma outra recomendação que através, por exemplo, da internet a gente pode procurar essa orientação, enfim, né, dessa atenção psicossocial? No meu Instagram eu fiz alguns caminhos, assim. Tipo, na parte de saúde mental eu deixei atendimentos gratuitos. Porque por mais que a gente, da psicologia, eu não falo só de mim, falo dos meus colegas, né? Assim, a gente entende que nem todas as pessoas vão ter a possibilidade de pagar o preço que a psicologia, ao longo desses anos todos, veio se oferecendo no mercado. Né? E a gente entende que o preço para se pagar pelo processo de saúde mental não pode ser uma coisa de luxo. Psicologia ela não pode ser um artigo de luxo para quem tem dinheiro a acessar. Precisa ser um serviço para todas as pessoas. Então, assim, o investimento que cada pessoa vai fazer na área, né, e que vai fazer para o seu próprio cuidado, né, é algo que precisa ser conversado com o profissional que ele escolher, sim. E a ideia, quando o conselho põe lá, né, um cardzinho falando sobre preço, desculpa, falando sobre preço social. Ele fala sobre isso, né? O preço que é possível cada pessoa pagar. Às vezes, R$ 50 não é nada para uma pessoa, né? Então, ela vai pagar o preço que é possível para ela ir. Mas, às vezes, R$ 50 é investimento demais para uma pessoa no mês. E por que não? Sabe? Então, assim, Sim, quando eu falo na minha clínica política, eu falo sobre isso e eu não sou a única, né? Que pensa desse jeito, porque isso tá lá no Código de Ética da Psicologia. Então, a gente não pode, a gente precisa desnaturalizar essa coisa de que psicologia é artigo de luxo para gente, que a gente sabe que é gente rica e tudo mais, né? Não é disso. A gente precisa entender que, assim, então, acessar primeiro profissional de psicologia que ache que se a gente se identifica, porque não dá para a gente procurar um profissional qualquer. Psicologia não é uma área qualquer, né? É uma área que a gente precisa se conectar com a pessoa mesmo e para um processo funcionar. Tem os serviços gratuitos, eu deixo sempre lá no meu Instagram, porque tem pessoas que não se sentem confortáveis, né? Preferem um serviço que já seja gratuito. Então, eu deixo lá, serviço universitário, e outras instituições também que oferecem para outras especificidades, como eu estive estagiando e trabalhando também no Campo AD, eu deixo isso lá, porque já me perguntam algumas vezes. A área de assistência social, deixei alguns caminhos também de CRAS e CREAS, de Centro Pop, porque às vezes a gente sabe de alguém que a gente vê na rua, já aconteceu com várias amigas minhas, assim, eu vi fulano assim, um senhor na rua, assim, assado, e o que é que eu faço? Porque eu não quero ver ele lá, assim, desse jeito. Aí eu sempre ofereço esses caminhos. Então, tem isso. É, e os serviços também, como a rede Dandaras, né, que as meninas mapeiam, psicólogas pretas que se entendem pretas, que fazem um trabalho político bacana. Então, são lugares que dá para acessar e fazer uma conversa, perguntar, que às vezes tem um desconforto muito grande, né, de quando a gente não pode pagar.
né, ou não pode pagar Sim, nada também. Então, acho sim. que vale sempre a gente ter esses lugares. Mas procurar profissional de psicologia não é favor, não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Perfeito sua Muito colocação. importante. Não é favor, é um caminho político que a gente escolhe. A gente não escolheu a profissão à toa, né? Não é isso. Perfeito. Acho que vale. Vale as meditações também para quem gosta. Tem um monte de gente fazendo live bacana de meditação. A meditação eu sempre indico porque ela faz uma coisa que é boa para o autoconhecimento. Que no momento que a gente fica prestando atenção para respirar cadenciado, né, como os exercícios todos de respiração de yoga eles vão falando, a gente vai aprendendo a se observar. E a gente vai aprendendo que respirando também a gente vai mudando o ritmo do nosso corpo. E aí eu acho que isso é muito bom, isso é um ganho, porque a gente lança a mão disso que a gente aprende na meditação, naquele momento da entrevista que a gente está lá morrendo de medo, nervosona, a gente para e respira, e a gente volta para o nosso eixo, né? E eu acho que Sim. super válido. O exercício físico é super aliado da gente, né? Vários hormônios, alimentação também. É um outro ponto super delicado, né, da gente falar, porque não é todo mundo que pode comer bem, mas dentro da realidade de cada um, tem profissional de nutrição aí dando algumas dicas de como é possível a gente poder comer melhor, comer algumas coisas que podem facilitar. Então, acho que tem muita coisa bacana também sendo produzida de cuidado, né? E ampliada através da rede nesse momento. Acho que vale a gente dar uma olhadinha. Tem um outro ponto que já apareceu para mim em outros momentos, que era sobre a enxurrada, né, de informação da internet. Vale a gente filtrar a fonte que a gente quer ver e não checar. Não. A gente não dá para a gente ficar tendo uma enxurrada de notícias catastróficas, né? Então a gente precisa dizer assim, vou checar uma vez no dia como é que estão os números do coronavírus e você só fazer isso uma vez no dia e o resto do dia, e sei lá, ver série, ver música, curtir outras coisas e não ficar nessa porque estressa, estressa muito. É. Então, acho que é isso. É isso, gente. Se vocês, enfim, muito obrigada a todo mundo que compareceu aqui, se vocês estão chegando, que comentaram e tudo mais. Oi para todo mundo que chegou depois, a gente não pôde dar a atenção devida. Manu, muito obrigada, de verdade, Obrigada a pela vocês. conversa. Sei que foi muita coisa, mas foi enriquecedor. Estou disponível, tá? Sempre que vocês precisarem. Muito obrigada pelo convite. Adorei a troca, adorei o bate-papo. E contem comigo. Estou por aí. Estou aí nas redes sociais também, precisando dar uma chegada por aí. Beijos! Um beijo, gente. A gente se vê na próxima Conexão Malunga e é isso. Até mais.